Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Hoje vamos falar sobre o gaúcho e as duas primeiras sociedades organizadas para se referir a este gaúcho e explorar os seus aspectos culturais com vistas à sua manutenção, à sua perpetuação. Logo depois desse primeiro intervalo, voltamos. Estamos de volta nos caminhos da história. Neste nosso programa de hoje, nós vamos dividir dois grandes blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar do gaúcho como tipo humano, de onde vem o gaúcho e a origem, ou tentar explorar um pouco as possibilidades de origem do termo gaúcho. Na segunda parte, nós vamos falar de duas sociedades, uma em Porto Alegre e uma em Montevidéu, que surgiram espontaneamente com o objetivo de trabalhar a figura do gaúcho sob o ponto de vista das suas manifestações culturais. Desta forma, quando nós falamos em gaúcho, nós estamos nos referindo a um tipo humano pampiano. Esse é o primeiro conceito. O gaúcho não é só do Rio Grande do Sul, ele não é só da Argentina, só do Uruguai. O gaúcho é um tipo humano que se cria, que aparece na pampa e que se caracteriza especialmente pela sua atividade laboral. Ele não tem uma origem étnica, ele não tem uma raça, ele não tem sequer uma língua. O gaúcho é um tipo humano que só existe nesta região do mundo, neste cone sul da América do Sul, e ele sempre será identificado como alguém que vive na terra de a cavalo, lidando com o gado. Este conceito é extremamente importante e nós vamos encontrar isso em todos os escritores que trabalham o gaúcho. A palavra gaúcho, ela não tem uma origem certa, líquida e certa, não tem uma origem que ninguém discuta. Ele é um termo bastante discutido. O gaúcho na história e na linguagem de Propício Machado, por exemplo, ele nos dá vários elementos, tá, que podem nos levar a entender este gaúcho. Mas nós vamos ver que os vários conceitos apresentados sobre o gaúcho, esses vários conceitos, eles têm alguma semelhança, eles têm alguma conexão, tá? Eles não são completamente distintos. Uma coisa que nós precisamos entender também, que antes do termo o gaúcho, nós temos outros termos que se referem ao mesmo tipo humano, tá? Por exemplo, assim, nós vamos ter o nome Guasca, que hoje tem uma conotação, mas lá quando ele surge, tá? Lá eu estou falando do século XVII, ou seja, anos 1600, ele se refere a um tipo humano que vivia na pampa, usando o cavalo para se locomover e lidando com o boi. Vamos nos lembrar que o boi, assim como o cavalo, não é nativo da América do Sul. Ele não nasceu aqui, aqui não havia gado quando aqui chegaram os europeus. No Rio Grande do Sul, os primeiros europeus que chegam são os jesuítas, 1626. E o gado vem alguns anos depois, em 1634.
E esse gado é trazido por Cristóvão de Mendonça, o padre Cristóbal de Mendonça e Orellana, para servir de alimento aos índios reduzidos, naquelas 18 reduções iniciais. Quando os jesuítas são expulsos, o gado fica. Em função desse gado que fica e que se transforma numa fonte de riqueza importante, nós vamos ter índios, espanhóis, mestiços, portugueses, de outras etnias também, náufragos, de todo tipo de gente que resolveu lidar com esse gado para tirar o couro e vender esse couro, notadamente em Montevidéu e na colônia do Santíssimo Sacramento, no final do século XVII. Santíssimo Sacramento, a colônia do Sacramento, é de 1680. Depois do termo Guasca, nós vamos ter o termo Gaudério, se referindo ao mesmo tipo humano. Em 1770, ou seja, já no século XVIII, no período em que nós conhecemos pela Era do Couro, ou a Idade do Couro para o Rio Grande do Sul, que vai praticamente todo o século XVIII, os anos 1700, nós vamos ter um cronista espanhol escrevendo o seguinte sobre Los Gaudérios. Estamos falando de uma publicação na Argentina. São uns moços nascidos em Montevidéu e nas redondezas, mal vestidos, encobrem o corpo com ponchos que lhes serve também de cama com os baixeiros dos animais, fazendo da cela o seu travesseiro. Tocam gaitas, ou melhor, tocam guitarras e cantam. A guitarra é o nosso violão, basicamente. Tá? Passeiam pela campanha sempre de a cavalo, vivendo de pequenas tarefas e da condescendência dos colonos, e passam a maior parte do tempo deitados tocando e cantando. Eles são de alguma forma uns bons vivants, gente que lidava com o gado para tirar o couro e vender o couro, não lidava com a agricultura, e sempre de a cavalo. Todas as descrições sempre nós vamos ter o gaúcho e o cavalo, o homem e o cavalo. Daí que vem aquele termo centauro, né? Daquela figura mitológica, meio homem, meio cavalo. O termo que surge no final dos anos 1700, início dos anos 1800, o termo gaúcho, tem uma origem que alguns autores colocam assim. Emílio Dairot diz que o termo vem de uma palavra árabe, significa tropeiro. A palavra é chaúch, uma palavra árabe, que se transferiu para a Espanha. Vamos nos lembrar que a Península Ibérica foi ocupada pelos mouros, pelos árabes, durante 900 anos. E até hoje, em Valência, em Sevilha, essas regiões da Espanha, o condutor de gado, aquela pessoa que conduz gado, é chamado de chaúcho. Outro estudioso, outro escritor, Luiz Carlos de Moraes, tem outra teoria. Diz ele que a palavra vem de garrocha, que é uma espécie de lança para cutucar animais que são tocados. Uma vara longa com uma ponta pontiaguda para cutucar animal. Tá? Esse instrumento se chama de garrocha, que possivelmente, segundo Luiz Carlos de Moraes, deriva da palavra chaúcho, aquela palavra que significa tropeiro, que nós vimos
lá no conceito do Emílio Dairot. Para outro pesquisador, Paul Grossack, a origem é outra. Diz ele que a origem vem de guacho. E ele defende que houve aí, na verdade, uma troca de letras simplesmente. Guacho para gaúcho. O termo guacho significa alguém criado sem a presença da mãe. Um animal criado sem a presença da mãe é um animal guacho. O gaúcho, pelo seu estilo de não ter parador, não ter lugar certo, era mais ou menos um guacho, né? Alguém que se solto, solito. Então há esta possibilidade. E José de Basualdo, um argentino, que escreve o livro El Gaucho Argentino, diz que o termo deriva de uma palavra indígena guaxu, que significa amigo, camarada. Pessoalmente me parece que essa é a menos provável origem do termo gaúcho. Mas aqui temos 4 possibilidades, tá? Vamos ficar nessas 4. Existem outras possibilidades. Existem variações dessas 4 de outros estudiosos, tá? Numa coisa todos concordam, todos esses pesquisadores concordam: esse tipo humano, ele não tem uma fronteira definida, ele surge, o primeiro gaúcho mais antigo, primeiro tipo humano, que é essa mistura de espanhol com índio, surge no Paraguai, em Assunção, no Paraguai. Existe inclusive um autor uruguaio, Raul Iturria, que defende que o primeiro gaúcho teria sido Hernando Arias. Ele escreve um livro chamado Hernandarias, que vive em Assunção, no Paraguai. Ele é o primeiro governador de Assunção, quando isso ainda era uma comandância espanhola, nascido na América do Sul. E este Hernando Arias, ou Hernandarias, como ele é conhecido, tanto no Uruguai quanto no Paraguai, ele circula pelo Uruguai, né? E ele, de alguma forma, explora a pampa uruguaia, tá? E ele se torna uma figura importante nessa questão da organização da lida com o gado, naquele início de atividade, digamos assim, controlada na pampa. Uma coisa sempre interessante lembrar: o Rio Grande do Sul neste período não existia enquanto organização portuguesa. Os portugueses só chegam no Rio Grande do Sul e ocupam o território gaúcho a partir de Rio Grande em 1737. Ou seja, muito depois de já existir Assunção, no Paraguai, Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu e Colônia do Sacramento, no Uruguai. Muito antes disso, muito antes de Rio Grande, já temos toda a região ocupada pela Espanha com essa atividade. Portanto, o gaúcho, o primeiro gaúcho, fala espanhol, não fala português. O gaúcho português, o gaúcho falando português, é o segundo gaúcho da pampa, não é o primeiro. Daniel Granada descreve este gaúcho, isso já nos anos 1800, como hombre del campo vaquiano diestro en el manejo del caballo, del laço e de las boleadoras, de la adaga e de la lança, esforçado, altaneiro e amigo de aventuras. E o Antônio Augusto Fagundes define o gaúcho desta seguinte forma: o gaúcho não é um tipo étnico racial,
fruto do cruzamento eventual de portugueses e espanhóis com os índios do Cone Sul da América. Houve gaúchos autênticos que foram portugueses, outros espanhóis, outros índios puros, guaranis ou imbaias. Alguns foram negros. No Rio Grande do Sul são conhecidos ao longo da história gaúchos de sangue alemão, de sangue italiano e até mesmo gaúchos judeus e gaúchos descendentes de árabes. Esse é o conceito do gaúcho. Para tratar desse tipo humano e da sua herança cultural é que surgem as sociedades gauchescas. Sobre sociedades gauchescas conversaremos no nosso próximo bloco. Não saia daí, voltamos em seguida. Estamos de volta aqui nos Caminhos da História. Estamos falando hoje sobre o gaúcho. Acabamos de assistir a primeira parte, onde eu tento caracterizar este gaúcho. Evidentemente que de uma forma bastante rápida e sem um aprofundamento para um estudo desta magnitude. Mas o importante era dar uma ideia a que é que estamos nos referindo. Neste segundo momento, nós vamos falar de sociedades que surgiram para homenagear, estudar, valorizar, preservar a cultura deste gaúcho. Os autores, de uma forma geral, eles caracterizam esse gaúcho aí por sua atividade laboral, essa atividade de a cavalo com o gado, pelo seu modo de vida, um modo de vida liberto, sem fronteiras, sem parador, pelos usos, hábitos e costumes, a questão do churrasco, a questão da vestimenta, a questão do uso do laço, a questão da forma de doma, também pelas crenças, pelos valores, pelos princípios, pelos ideais, algumas coisas importantes, tipo palavra dada, tipo compromisso assumido, tipo não roubar, não se apropriar do que não lhe pertence, essas coisas que se caracterizaram nesse tipo humano que vivia sem lei e sem rei, e pela cultura que lhe dá identidade. Aí junta todos esses aspectos e nós vamos ter a cultura do gaúcho. A primeira sociedade que surge para tratar disso se chama La Criolla, a crioula, que aparece no dia 25 de maio de 1894 em Montevidéu, no estado oriental do Uruguai. Esta data é a data de fundação da primeira sociedade dedicada ao gaúcho. Foi criada para cultivar, diz lá o seu autor, que já vamos tratar dele, do Dr. Elias, criada para cultivar, honrar e defender os valores e tradições da nacionalidade oriental. Evidentemente que os objetivos do seu fundador, Elias Regules, era voltado para a identidade do estado oriental do Uruguai. O Elias Regules, ele diz assim: queremos em particular valorizar aqueles que distinguiram o seu arquétipo humano rural, o gaúcho, e com ele preservar a identidade cultural do país. O gaúcho para o Uruguai representa o tipo característico do país Uruguai, da nacionalidade uruguaia, diferente do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o gaúcho é o tipo característico de um estado e não do Brasil, não da nação brasileira. É do Rio Grande do Sul e de algumas outras partes do Brasil. Nós vamos ter uma parte
de Santa Catarina, uma parte do Paraná, uma parte do Mato Grosso do Sul, que constituem também esta pampa por onde o gaúcho transitou desde o seu início, desde o seu aparecimento. Mas é nesta região do Cone Sul. No Uruguai, Elias Regules, que era um médico, tomou a iniciativa de organizar um grupo de pessoas e chamou 32 pessoas para constituir esta sociedade. O número de Elias Regules mais 32, ou seja, 33 pessoas, não é de graça. Na independência do Uruguai, o Uruguai considera como iniciativa da sua independência, lá nos anos de 1825, quando era a província cisplatina vinculada ao Brasil, considera essa iniciativa como iniciativa de 33 uruguaios. Tanto que tem inclusive um departamento uruguai que leva o número de 33, e eles têm los 33 orientales, ou seja, aquelas 33 pessoas que a comando de Juan Antônio Lavaleja saem das proximidades de Buenos Aires, atravessam o Rio da Prata e avançam pelo delta do Paraná, e no dia 19 de abril de 1925 desfraldam uma bandeira de 3 listas horizontais, vermelha, azul e branca, que é a bandeira das cores uruguaias, a bandeira de Lavaleja, uma bandeira que marca para o Uruguai a sua independência. O Brasil considera o Uruguai independente em 28, quando o Brasil combina, depois da Guerra da Cisplatina, combina com a Argentina a independência do Estado Oriental do Uruguai. Bom, existem também uma outra referência que os autores colocam, porque os líderes pertenciam a uma loja maçônica chamada Los Cavaleiros Orientales, e que usavam simbolicamente o número 33, que é o grau supremo da maçonaria. Então o número 33 tem a ver com essa questão da maçonaria, mas tem a ver com essa questão dos 33 orientales. Um pequeno parênteses: o movimento tradicionalista gaúcho tem no seu conselho diretor 33 titulares. Não vamos aqui estabelecer essa ligação, porque não há um único documento que a estabelece, mas eu entendo que há uma relação aí nessa questão com a maçonaria, não com os 33 orientales uruguaios, evidentemente. Elias Regules é um homem da ciência. Ele é um médico, professor catedrático, e que cria essa sociedade lá em 1894. Existe um episódio extremamente interessante que acontece em 1949, quando um grupo de tradicionalistas do 35 CTG e mais um grupo de tenentes da Brigada Militar vinculados ao Clube Farrapos da Brigada Militar vão ao Uruguai representando o governo do Rio Grande do Sul para participar da Festa da Tradição. E lá no Uruguai, esses jovens, todos eles na faixa etária entre 20 e 30 anos de idade, liderados ou dirigidos pelo mais antigo, que era Vasco Melo Leiria, mais conhecido por Capitão Caraguatá, que tem uma larga folha de serviços prestados à Brigada e ao tradicionalismo gaúcho. E nessa delegação estavam Ciro Dutra Ferreira, Paixão Cortes, Barbosa Lés, entre outros que foram ao Uruguai. Lá no Uruguai, esses jovens do 35, que tinham fundado o 35 CTG em 1948,
viram as danças uruguaias e argentinas, tá? E o Paixão Cortes disse o seguinte, já no dia 19 de setembro de 2013, quando uma delegação do Uruguai esteve em Porto Alegre participando da Semana Farroupilha e visitou Paixão Cortes na sua residência, e eu estava com eles, 2013. O Paixão disse assim: aprendemos com Elias Regules a valorizar o gaúcho. Nós não tínhamos nenhuma dança para mostrar, diferente dos uruguaios e argentinos que tinham muitas. Depois de voltar da Elias Regules, começamos a investigar e fomos encontrando quantidade delas, se referindo às danças. Então, o reconhecimento do Paixão Cortes da importância da visita ao Uruguai. 1894. 4 anos depois, nós vamos ter em Porto Alegre o aparecimento de uma outra sociedade. Aqui em Porto Alegre foi criado em 1898 o Grêmio Gaúcho, mais conhecido por Grêmio Gaúcho de Porto Alegre. João Sesimbra Jacques, um major do Exército Nacional, nascido em Santa Maria, é transferido para Porto Alegre, e em Porto Alegre ele reúne civis, militares do Exército Nacional e militares da Brigada Militar, e fundam a Sociedade Gaúcha. Hélio Moro Mariante, um historiador, coronel da Brigada Militar e que foi também presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Hélio Moro Mariante escreveu o seguinte: na capital gaúcha, um pugilo de homens liderados pelo major do Exército Nacional, João Sesimbra Jacques, após reuniões preparatórias, cria uma agremiação congregando homens impregnados de forte sentimento nativista. Forte nesse sentimento nativista, ou seja, o sentimento de apego, de amor à terra. É dali que surge esse interesse em fazer a preservação da cultura gauchesca. O Grêmio Gaúcho teve a sua sede instalada no cruzamento das avenidas Carlos Barbosa com Bispo Laranjeira. Infelizmente, o local em que ainda está o prédio original do Grêmio Gaúcho, em ruínas, completamente decaído, se instalou uma família de um ex-presidente do Grêmio Gaúcho que se adonou daquela área como se proprietário fosse. É uma área que mereceria ser resgatada, sem nenhuma dúvida. Junto ao Grêmio Gaúcho, nos anos 70 e 80, funcionou inclusive um CTG, como um departamento do Grêmio Gaúcho. Nos anos 70 e 80, agora do século passado. O Lenço Branco, que já não existe. O Grêmio Gaúcho já não existe na prática, existe no papel. No papel ainda existe. Sobre as atividades do Grêmio Gaúcho, quando da sua formação, o próprio Sesimbra Jacques nos informa num livro, Assuntos do Rio Grande do Sul. Um livro que foi escrito por Sesimbra Jacques, publicado pela primeira vez em 1922. No ano do falecimento de Sesimbra Jacques. Diz Sesimbra Jacques sobre o Grêmio Gaúcho: ela é sim uma associação destinada a manter o culto do nosso glorioso estado
e, consequentemente, as nossas grandiosas tradições, integralmente por meio de comemorações regulares dos acontecimentos que tornam o sul rio-grandense um povo célebre diante não só da nossa nacionalidade, como do estrangeiro. O Grêmio Gaúcho, no seu início, ele concentrava a forma de valorização das questões do gaúcho, concentrava nas reuniões que comemoravam datas importantes, nas efemérides. Se reuniam para dança, e o Sesimbra Jacques fala em várias danças que naquela época se dançavam. Estamos falando de 1898. E tiro de laço, laçavam palanques e outras atividades lúdicas que lembrassem o gaúcho. Sesimbra Jacques foi um homem infortunado, ou desafortunado, na sua vida pessoal. Casado, teve 3 filhos. Perdeu a mulher e os 3 filhos adultos, inclusive. E Sesimbra Jacques faleceu em julho de 1922, no Rio de Janeiro, sem jamais ter voltado ao Rio Grande do Sul, nem os seus restos mortais. Aliás, os restos mortais de Sesimbra Jacques estão em local incerto e não sabido no Rio de Janeiro. Como registro final de Sesimbra Jacques, vale dizer que no ano de 1959, no Congresso de Cachoeira do Sul, quando foi criado o Conselho Diretor, ele foi reconhecido como patrono do tradicionalismo gaúcho, uma proposta apresentada por Antônio Augusto Fagundes. Falamos aqui sobre o gaúcho e as 2 sociedades que se dedicaram inicialmente à preservação da sua cultura. Hoje temos no mundo em torno de 3.000 CTGs, mas tudo teve origem na Sociedade Crioula de Montevidéu e no Grêmio Gaúcho de Porto Alegre. Nos caminhos da história, aqui na TV Tradição. Voltamos na semana que vem com outro programa.